Salut, bienvenue chez Français com Prof. Andresa. Dis-moi, vous connaissez le verbe choisir? Est-ce que vous savez les conjuguer? Non? Alors, continuez avec moi que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est vrai. Então, bem-vindos ao canal Francês com Prof. Andresa. E eu perguntei se vocês conhecem o verbo choisir, escolher, vi? Então, se você ainda não o conhece, você vai conhecê-lo hoje e praticar comigo a conjugação. Este vídeo, essa aula de hoje, é o complemento de um post que eu fiz no Insta e no Face, d'accord? Com a conjugação deste verbo. Então, fique comigo até o final, que você vai ficar com esse verbo na ponta da língua, au bout de la langue, oui, c'est vrai. E só para não perder o costume, já está inscrito no meu canal no YouTube? Não? Pas encore? Então é só clicar em inscrever-se e ativar o sininho para ser avisado das aulas novas, vi? E também me siga no Face e no Insta, Francês com Prof. Andresa. Feito tudo isso, você está pronto? Viens avec moi pour conjuguer le verbe choisir, oui? Il finit en IR e se conjuga como le verbe finir. Isso mesmo, ele tem a mesma conjugação do verbo finir. E eu recomendo os alunos, esses que têm algumas irregularidades, para que eles sejam conjugados em grupinhos. Então, o choisir e o finir podem estar juntos, d'accord? E o que eles têm de irregular? Eles ganham um double S no nu e no vous. Então, vamos lá, acompanhe com o post, que eu espero que você já tenha copiado no seu cahier de français. E c'est parti! Choisir au présent de l'indicatif. Je choisis. Tu choisis, il choisit, elle choisit, on choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent. Très bien. Maintenant, le passé composé, agora o passado, o pretérito perfeito, passé composé. O auxiliar dele é avoir. E o participe passé, choisi, choisi. Então, vamos lá, conjugar o verbo avoir com o participe passé no final. J'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, elle a choisi, on a choisi. Nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi, elles ont choisi. Bravo! Repitam aí comigo em casa, volte quantas vezes necessário, né? Para você treinar. Que é importante você ler em voz alta, você praticar a sua pronúncia, isso é o mais importante, viu? Agora temos o imparfait. Então eu vou pegar o radical desse tempo, né? O radical do verbo choisir para o imperfeito, vou buscá-lo lá no nu ou no vous do présent. Tiro o ONS ou tiro o EZ, o que sobra é o radical do imparfait. Então, como tem double S lá no nu e no vous do présent, esse double S vai ser o radical do imperfeito para todas as pessoas. Isso, é ça. Então, vai ficar je choisissais, tu choisissais, il choisissait, elle choisissait, on choisissait. Nous choisissions, vous choisissiez, il choisissait, elle choisissait. Bravo! Futur. Je choisirai. Ou então, je choisirai. Temos as duas pronúncias, né? Depende de onde você está. Tu choisiras. Il choisira. Elle choisira. On choisira. Nous choisirons. Vous choisirez. Ils choisiront. Elles choisiront. Bravo! Se eu estiver com muita pressa, às vezes eu não dou muito tempo para o aluno repetir, eu esqueço, vai dando pausa comigo, e para dar tempo você repetir em casa. E também uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é se gravar falando, e para você se ouvir em francês, isso é muito bom, e ajuda bastante. Também falar na frente do espelho, conversar com você mesmo, é bom, é bom. D'accord? C'est très bon. E para terminarmos, conditionnel. Je choisirai, tu choisirais, il choisirait, elle choisirait, on choisirait. Nous choisirions, vous choisiriez, il choisirait, elle choisirait. Bravo! É o radical igualzinho do futuro, né? Na verdade, o infinitivo do verbo, mais a terminação do imperfeito, né? O condicional présent é uma junção desses dois tempos, vi? Eu escolherei, você escolheria, ela escolheria, tá? Então repita comigo, veja esse vídeo várias vezes para você internalizar o verbo choisir
que se conjuga igualzinho ao finir, d'accord? Tem algum outro verbo que tem essa conjugação com double S? Tem sim, mas escreva para mim nos comentários, se você ficou até o final, que outro verbo se conjuga como finir e choisir. Écrivez au commentaire. Também pode escrever nos comentários sugestões, dúvidas, d'accord? Que outro vídeo você gostaria que eu fizesse aqui? E também dê o seu like, oui, likez ma vidéo, mande para o seu amigo, para sua amiga que gosta de estudar francês, oui, e continue comigo, continue avec moi. Merci beaucoup et au revoir!